Por que isso foi um fracasso? Porque tem esse efeito nas mulheres. Ela não vai querer de forma alguma executar o papel de provedora, isso é totalmente contra a natureza dela, ela quer se relacionar com um homem que esteja acima dela. E daí, como a gente teve esse efeito de empoderamento da mulher através do trabalho, através da faculdade, basicamente ela usa a formação dela e o trabalho dela como uma moeda de barganha para conseguir mirar só nos homens que estão lá no topo. E daí a gente sabe das consequências disso, que é o seguinte, elas acabam postergando o casamento e também ter filhos, assim, porque vai terminar a faculdade até uns 24, 25 anos, aí vai trabalhar um pouco, aí elas deixam para se casar e ter filhos, se elas conseguem arranjar um cara dos 30 ou a partir dos 30. E como eu comentei naquele vídeo sobre a Coreia do Norte, sobre como ela não é algo a ser seguido, a mulher que casa e vai ter filho depois dos 30, ela acaba tendo só um filho. Então a gente tem só esse efeito na taxa de natalidade. Só que assim, como ela utiliza a formação dela e o trabalho dela como uma moeda de barganha, ela simplesmente assim, se ela tem um salário de 2.000, ela quer um homem que tem um salário de 3.000. Se ela tem graduação, ela quer um homem com mestrado. Se ela tem mestrado, ela quer um homem com pós-graduação. Então elas se tornam cada vez mais exigentes, não só exigentes no consumo, mas nas exigências do que o homem tem que ter para ela estar disposta a casar e ter filho. E como a gente explicou, eu expliquei aqui nesse vídeo, pelos aspectos econômicos, como sumiu as oportunidades do campo, na indústria, e as mulheres foram colocadas na área de serviços para competir com os homens, olha a tempestade perfeita que isso é. As mulheres se tornaram extremamente exigentes, a quantidade de homens no mercado para satisfazer esse nível de exigência delas é decrescente, e daí no vídeo do Solitary Wolf ele fala assim, por que os homens estão abandonando o mercado de trabalho? E até mesmo naquele vídeo que eu fiz sobre empoderamento feminino e a taxa de natalidade, tem estatística do IBGE de que os homens nos últimos 20 anos eles estão abandonando os postos de trabalho. Que está aumentando a quantidade de mulheres ocupando postos de trabalho e está diminuindo a quantidade de homens. E daí a análise que o Solitary Wolf fez foi muito interessante, que é uma coisa que o Raging Golden Eagle fez também, que é o seguinte, o homem ele não tem aquele pensamento emocional só. A mulher ela é extremamente materialista, só que ela tem um pensamento totalmente emocional. É que nem o Hillman fala. Ela acha que ela é uma princesinha, ela acha que ela é uma exceção. Ela acha que tem direito a tudo de bom. Não importa se ela é uma mulher nota 6, ela acha que ela merece o cara nota 9, nota 10. É aquela síndrome dos 50 tons de cinza. Ela é uma mulher normal, sem nada de especial nela, só que ela acha que ela merece o bilionário jovem atraente. Entendeu? E daí esses homens, eles começaram a fazer análise, né? Análise é aquela história do MGTOW, the juice isn't worth the squeeze, né? O suco não vale o serviço de ter que espremer a laranja, porque é o seguinte, o cara analisa ali quanto é que ele vai conseguir de trabalho na área de formação dele, a quantidade de vagas de emprego e tudo mais, quanto que ele vai ter anualmente. Aí ele analisa a quantidade de exigência da mulher atual, que são exigências bem irrealistas, não só monetárias, mas na parte de aparência física, todas as expectativas que elas têm. Isso eu estou ignorando nesse vídeo até a parte legal, né, das varas de família, da guarda de filhos, das leis de divórcio e tudo mais. Mas até o cara que não está ligado disso, ele analisa a quantidade de exigência das mulheres e vê que, cara, não vale a pena. Ou que nem eu falei naquele vídeo da bolha de gerações, né, do custo do casamento e da paternidade, o cara vê que para ele conseguir satisfazer e manter essa mulher, ele vai ter que ser um escravo, ele vai ter que passar os próximos 40 anos da vida dele trabalhando 50 horas por semana. E daí o cara decide simplesmente não. E o Solitary Wolf ele comenta assim que o homem ele tem uma capacidade de ser mais minimalista, de conseguir viver com menos, de ter os hobbies, ter os amigos. Eu acho até que naquele artigo do Milo Yiannopoulos, The Sexodus, até naquele artigo ele comentava a mesma coisa que o Raging Golden Eagle, que tem homens assim que não estão procurando se casar nem ter filhos, e daí eles simplesmente arrumam um emprego de baixo nível, assim, de salário mínimo, de pouca grana, que ele tem uma jornada pequena, e daí ele arranja um apartamento, uma casa mais velha, mais simples, e vai morar com uns 3, 4 amigos. E os caras ficam solteirões, assim, vivendo juntos e tal, porque daí tu divide tudo quanto é tipo de conta, tem um Xbox na sala, cervejinha sempre na geladeira, e os caras vivem bem. É que nem o Sargon falou, né? Naquele vídeo dele que o feminismo libertou os homens, que daí ele fala o seguinte, os homens eles entenderam aquela ideia de que a mulher precisa do homem como um peixe precisa da bicicleta.
Eles entenderam que se as mulheres não precisam dos homens, então os homens não precisam delas. E eles começaram a viver só para si. É a mesma coisa que fala nesse texto do Pondé. Só que esses não são os homens que as mulheres querem se relacionar a longo prazo, não são os homens com quem elas querem se casar e ter filhos. Não satisfazem a hipergamia, a quantidade de exigência delas. Só que, tipo, isso é problema delas, não é culpa dos homens.